Estamos entrando novamente na sua casa, mais uma vez nessa noite, e pedindo ao Senhor que haja abertura de olhos e de entendimento para nós nesses últimos dias em que nós aguardamos um avivamento da parte de Deus, do seu Espírito, para realizar uma obra maravilhosa de assombro e de espanto. E nesta noite nós estamos nesta gloriosa presença do Senhor, agradecidos nesta noite por mais um privilégio que Ele nos concede de estarmos em Sua presença para ministrarmos esta palavra que não é de homem, esta palavra é tua. E queria falar mais uma vez o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, em quem Deus, em sua gloriosa plenitude, manifestou-se através do seu Filho Jesus várias vezes ao apóstolo Paulo, dando a ele uma tremenda graça e sabedoria para poder ministrar a igreja do Senhor. E nessa noite eu gostaria que você abrisse, se puder, na Epístola de São Paulo aos Gálatas, no primeiro capítulo, e eu vou repetir novamente alguns versículos. Gálatas 1:1 diz assim: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele está falando desta graça tremenda que ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. No verso 1:8 diz assim: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, ou maldito, né? Um evangelho maldito. Então, querido, olha que ele diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Verso 11 diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que privilégio, né? Nós, na maioria de nós, recebemos evangelho de outros homens e muitas vezes bem detonado, já bem atrapalhado, né? E Paulo está falando aqui algo tão sublime, tão glorioso, e está dizendo: eu não aprendi de homem algum. Na verdade, ele também não foi chamado por homem algum. Foi o próprio Senhor Jesus que o buscou lá no caminho de Damasco, quando ele ia em perseguição aos irmãos, e teve aquela visão em que Jesus apareceu a ele com um resplendor, com o seu resplendor, com a sua majestosa glória, e Paulo foi para o chão
ficando totalmente cego. E ficou isso por 3 dias, né? Cego, orando e esperando então a orientação de Deus que tinha dado a ele para que ele fosse para a casa daquele irmão e ficasse lá até que recebesse novas instruções. Glória a Deus, né? Na segunda epístola de Timóteo 2,8, ele diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Olha só, segundo o meu evangelho. Ele fala mesmo, com toda a graça de Deus e com toda a autoridade de quem recebeu do próprio Senhor ressuscitado, glorificado, já aqui manifestado com todo o poder que lhes foi dado no céu e na terra. Amém? Crês tu isto? Se creres, verás a glória de Deus. Parece tão fácil, não é? Parece que a gente crê, não é? Mas quando as coisas apertam, eu tenho visto muitas pessoas, não é? Que cantaram tanto, falaram tanto da glória de Deus, mas na hora em que vai apertando as coisas, eles ficam pedindo oração para o Brasil inteiro, até fora do Brasil. Mas tem uma coisa: a hora que ele vem buscar, pode orar quem quiser. Deus é tremendamente, gloriosamente exaltado e glorificado e soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida, sobre a sua vida, não é? Graças a Deus, que Deus, em sua misericórdia, alcançou este homem lá no caminho de Damasco e o levantou de uma maneira extraordinária, com uma coragem, com um pique assombroso, né? Ele foi até aos confins da terra, mesmo que ele diz lá quando ele foi arrebatado até o terceiro céu, e viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar, Deus lhes concedeu um presente para ele depois da visão, que ele chamou-se espinho na carne, isto é, um mensageiro do diabo, e mensageiro forte, né? Para acompanhar a Paulo durante toda a sua caminhada. E Paulo disse que orou 3 vezes ao Senhor, e o Senhor respondeu a ele dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? Foi isso que ele disse. Então, este homem, levantado pelo poder glorioso da ressurreição do Senhor, um homem batizado no Espírito, selado, carimbado e enviado às nações como um presente de Deus, principalmente a nós os gentios. E ele fala com toda a autoridade do Senhor deste evangelho, que não é o evangelho que se prega na maioria dos lugares, mas este é o evangelho da glória de Deus. 2 Coríntios 4,4, não canso de falar, até que, sei eu, alguma coisa vai acontecer, alguém vai abrir os olhos em algum momento para ver que ele diz em
2 Coríntios 4:4, né? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça, olha só, a luz do Evangelho da glória de Cristo, Evangelho da glória de Cristo, Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É um evangelho de glória, irmãos. É esse evangelho. Nós temos que ser sacudidos de uma maneira gloriosa por esse evangelho da glória de Cristo, que manifesta na minha vida e na sua vida a glória do Pai, não é? E como Jesus diz lá em Hebreus 1:3, ele é a glória, não é? Ele é expressa glória do Pai. Então, Jesus é a expressa glória do Pai e nós, a Bíblia diz que devemos ser a expressa imagem do seu Filho. Tudo que for menos é por nossa conta, mas Deus quer fazer de nós homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo para sermos enviados no poder da sua ressurreição aos campos de todo esse universo, não é? Então, veja só, ele se levantou tão rapidamente e logo foram para Antioquia, e lá de Antioquia, juntamente com Barnabé, foram enviados às nações, e este homem foi poderosamente usado pelo Senhor em toda a sua caminhada. A glória aqui não é do apóstolo Paulo, a glória aqui é do Senhor Jesus Cristo, porque ele trazia nas suas palavras que para mim nada mais importava, não é? Paulo disse lá em Gálatas 2:20, aqui mesmo, né? Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Já pensou que glória tremenda? Já estou, não é que estarei, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Coisa linda, irmãos. A gente chegar num ápice de glória, como Paulo chegou, não mais dependendo da sua fé, mas dependendo da própria fé do Filho de Deus que vivia nele. A vida que agora vivo, vivo-a na fé. De quem? Do Filho de Deus. Então, quem chega a essa altura pode crer que na sua vida e na minha vida, se chegarmos nesta posição, não há ninguém que possa resistir à nossa autoridade, à nossa palavra, à unção que está em nós, não é? A vida que está em nós, pelo seu Espírito, é a vida de Jesus. A fé. Viva na fé do Filho de Deus, que me amou. Aleluia. Então, queridos, este homem foi como que lançado para as nações, e eles viajando, diz Atos 13, capítulo
13, do verso 4 até o 12, eu vou ler alguma coisa assim, esses, olha o segredo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Aqui é o João Marcos, né? E havendo atravessado a ilha de Passo, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha aqui o segredo. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, isso é autoridade, irmãos, ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Olha, coisa linda! Precisamos estar acompanhados sempre de sinais, de prodígios e de maravilhas. Que autoridade, não é? E que numa primeira viagem missionária, já o primeiro que a gente encontra aqui é este Bar Jesus, homem do diabo, filho do diabo. Paulo fala filho do diabo, que estava ali para atrapalhar aquele homem. Era uma personagem importante, era um procônsul, né? Que estava ali, que tinha vontade de ouvir o evangelho, chamando Barnabé e a Paulo, e queria ouvir, mas aquele filho do diabo estava perturbando e não permitindo que falasse. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele homem e disse, filho do diabo. Ó, filho do diabo, cheio, verso 10, né? Atos 13, 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. Ainda ele teve muita sorte que Paulo falou que era só por algum tempo, porque a autoridade que estava em Paulo, ele podia ficar cego para sempre. Também não sabemos se ficou, né? Mas Paulo deu um quebra-galho, falou, ficarás cego por um tempo. Na mesma hora, irmãos, na mesma hora o homem ficou cego, procurando alguém para guiá-lo pela mão. E disse que o procônsul, né, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Não é? Não é homens que só falam e gritam e não acontece nada, né? Era um homem que falava com
autoridade e a mão de Deus estava ali acompanhando para confirmar a palavra. E eles não pararam. Então, 14 de Atos, verso 1 diz assim: aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Os irmãos podem imaginar um homem sendo enviado a um lugar que não se pregava o evangelho, que não se falava do evangelho, mas somente sobre Moisés e a lei de Moisés e os mandamentos. Paulo e Silas, né, chegaram naquele lugar com uma autoridade gloriosa da parte do Senhor e falaram disso. Mas Paulo deve ter falado, né? Falaram de tal maneira, com tanta autoridade, com tanta unção, com tanto revestimento da glória do Senhor em sua vida, que disse que uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gentios, creram na palavra dos irmãos, não é? Coisa linda. Uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas, agora entra o espinho na cara de Paulo, não é? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Ó, diz que eles permitiram que por suas mãos, não é, Deus pudesse fazer sinais e prodígios. Glória a Deus, não é? Então nós estamos aqui vendo, aqui, nesse trecho aqui, a mão poderosíssima do Senhor, com esta palavra da graça, transformando judeus e gentios para a formação da igreja. Glória a Deus. E a Bíblia diz então que eles permitiram que suas mãos, não é? Deve ser as duas, se fosse estendida sobre as pessoas, né, que precisavam de serem curados. E Deus fez então prodígios, sinais e prodígios, coisas maravilhosas que eles nunca tinham visto alguém realizar. Mas estavam ali os homens de Deus pregando ali com toda a autoridade a palavra do Senhor. E diz a palavra de Deus que, havendo um motim, verso 5, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, para a província circunvizinha. E ali pregavam o Evangelho. É interessante, né? Aqui eles, sabendo que iam ser torturados, eles fugiram para outra cidade. E chegando lá, Deus fez uma obra maravilhosa, né? E ali pregavam o Evangelho. O que é Evangelho? O Evangelho é as boas novas de salvação anunciada pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E no verso 8 diz assim:
do capítulo 14, verso 8 de Atos dos Apóstolos, e diz: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. E ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Pensa nisso, irmãos. Chegar num lugar cheio de ímpios, encontra um homem dessa natureza, diz leso dos pés, né, coxo, desde o ventre de sua mãe, nunca havia andado. Paulo dá uma ordem para ele de cura. Disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. É interessante que ele levantou e saltou. Ó, pensa, irmãos, uma pessoa que nunca andou. Pensa em você, em mim. Quando nós éramos pequenos e começamos a andar, quantos tombos nós caímos? Ou não? E tem gente que cai cada tombo que chega a bater a testa no chão. Mas aqui este homem que nunca havia andado, é aquela mesma operação da graça de Deus em Pedro e João lá na Porta Formosa, né? Aquele homem também levantou, andou, saltou, correu, fez um barulho bravo. Aqui, este homem ainda deve ser um varão ainda mais novo, né, do que aquele lá, mas coxo desde o ventre da sua mãe, aprendeu a andar com uma voz de comando do Espírito. Levanta-te direito sobre os teus pés. E o que aconteceu? Ele levantou e saltou, diz aqui. Saltou. Saltou. Depois ele andou. Maravilhas. Essas coisas, irmãos, precisam ser revistas em nosso meio de uma maneira tão especial, porque o que Deus tem nos dado de promessas é para irmos bem mais além do que nós estamos andando. Então, disse que Paulo recebeu uma visão para ir à Macedônia, e ele, durante a noite, teve uma visão, e um varão falava com ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então eles rapidamente saíram daquele lugar e foram para a Macedônia. E a Bíblia diz, Atos 16, verso 12, assim: e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhes abriu o coração. Olha, irmãos, é obra de Deus, é a graça de Deus. Abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai
em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isto. Olha só, a mulher foi maravilhosamente salva, né? E imediatamente eles batizaram ela e toda a sua família. Coisa tremenda e gloriosa, né? Aconteceu naquele lugar. Então, diz a palavra de Deus, no verso 16 do capítulo 16 de Atos, diz: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só, uma pessoa endemoniada profetizando. E disse que ela fez isso aqui por muitos dias. E Paulo chegou um dia que não aguentou, diz, perturbado. Verso 18 diz, né? E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, preocupado com aquelas profecias, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A autoridade que nós temos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Que sono, não é? Quer que eu paro? E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, verso 19, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Verso 21, e nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. Deixaram eles nu e desceram a vara neles. E não foi só isso. Não ficou por aí. Verso 23, assim, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha aqui, que maneira de prender a pessoa. Eles prendiam no tronco pelos pés. Era mesmo para arrebentar, né? Às vezes, mãos e pés no tronco. Diz a Bíblia que José também experimentou isso aqui no cárcere, quando ele foi lançado na prisão. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas choravam e gritavam: socorre-nos, Senhor. É isso? Diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente de Deus é tremendo, né? E de repente, o que aconteceu? Sobreveio um tão grande terremoto. Olha, não foi um pequeno terremoto, foi um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões, ou as prisões de todos. Olha. E acordando o carcereiro, lugarzinho bom, né? Os outros lá, depois de apanharem bastante e estar preso com o pé no tronco, ele dormindo. Não é? Mas acordou com o barulho do terremoto, apavorado, vendo as portas abertas da prisão, verso 27,
quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Olha só. Mas Paulo clamou com grande voz, verso 28, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizados ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa, né? Eles foram e já batizaram os irmãos, já deixaram lá uma igreja em funcionamento. Mas, irmãos, é algo maravilhoso que aconteceu naquele lugar. O homem ficou apavorado, querendo se matar, né? Querendo tirar a sua própria vida, porque era uma responsabilidade tão grande de todas as prisões ficaram abertas e as pessoas poderiam ter fugido, né? Mas também foi da parte de Deus que não deixou eles fugirem. Glória a Deus. E depois, então, aconteceu algumas outras coisas. Eles foram soltos e foram novamente para a casa de Lídia. Verso 40 diz assim: saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos o confortaram e depois partiram. Então, capítulo 19 de Atos, verso 10, assim: durou isso por espaço de 2 anos, e de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e gentios, judeus e gregos. Que coisa maravilhosa. E eles não paravam muito tempo, né? Nos lugares passavam rapidamente, mas aqui ficaram 2 anos, não é? E por 2 anos diz que eles evangelizaram todas aquelas pessoas da Ásia, chegaram a ouvir a palavra do Senhor através de Paulo e de Silas. E diz o verso 11 do capítulo 19, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Interessante, né? Deus, além do normal, fazia hora extra, né? Com ele. E era um homem mesmo. Tremendo para pregar a palavra. Ele teve um lugar lá que ele pregou. E pregou até meia-noite, caiu o moço da janela, ele levantou, ressuscitou o jovem e pregou até a alvorada. E ele tinha começado de manhã pregando a palavra. Então, os irmãos vejam que eram... A gente dorme, né? Com 15 minutos, 20, também. Fazer o quê, né? A gente dorme. Lá, o cara dormiu, caiu do 3º andar e morreu. Mas Paulo, pela graça do Senhor, desceu, pôs as mãos dele e entregou ele vivo para os irmãos. E ali Deus então fez
maravilhas extraordinárias. E ele diz, de sorte que até os lenços, irmãos, e os aventais, eles usavam, né, um aventais, diz aqui que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Não conseguia nem segurar a roupa do homem. Não conseguia nem segurar a roupa. Imagina. Que os espíritos iam embora. Então, aí aparecem os filhos de Seva, 7 filhos, e foram mexer com o endemoniado. E o demônio disse para eles: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E pulou em cima dos 7, segurou 2, deu uma bela surra, e nus e feridos despediu eles para casa. Não é? Então, meus queridos, a Bíblia diz que nesta pregação de Paulo, com estas pregações de Paulo ali, se ajuntaram muitas pessoas trazendo, confessando, né, publicamente, e trazendo os seus livros de feitiçaria, os seus livros de artes mágicas, e queimaram em praça pública num valor de um montante de 50.000 peças de prata. Imagina o prejuízo tão grande que o apóstolo provocou naquele lugar. Então, amados, eu e você estamos na brecha nesta última hora. Deus nos fez para esse tempo, para essa hora, para que nós possamos realmente, não é, pregar este Evangelho com grande poder, com grande autoridade, com sinais, com prodígios e com maravilhas, porque a promessa que nós temos aqui não é de homem, a promessa que nós temos aqui nesta casa é de Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, é Ele quem vai fazer, não sou eu, nem Gilmar, nem Samuel, nem ninguém, nenhum pastor. Quem vai fazer é Deus, pelo seu Espírito Santo, vai realizar e vai usar cada um de nós que estivermos na brecha, desde o menor até o maior que estiver na brecha, Deus vai usar para fazer coisas como eles fizeram aqui, como eles fizeram. Vai ser uma restauração da graça e da glória do Senhor na minha vida e na vida de cada irmão aqui, para que o nome do Senhor seja engrandecido gloriosamente, para que só Ele, que merece toda a honra e glória, o receba, para o louvor e glória do seu nome, no nome do seu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Muito bem. Nós temos aqui Neide Santa Rita, pede oração para o Flávio, que está internado com Covid. Não é? São pessoas nossas, ou pessoas que estiveram conosco já há muitos anos atrás, né? Aqui hoje só tem praticamente a mãe que vem aqui na igreja, mas nesta hora difícil, angustiosa, de uma enfermidade que está assolando muita gente entre as nações, nós podemos, nessa hora, interceder pela vida do Flávio. Senhor da glória, nós apresentamos o Flávio nas tuas mãos, não somente ele, mas todos aqueles
que têm familiares que estão com esta enfermidade, nós sabemos e cremos que para Deus nada é impossível. Por isso, pedimos o teu toque de graça e de glória, de poder e de autoridade, de unção sobre a vida do Flávio, repreendendo todo mal dessa doença maligna nessa vida, em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Oramos agradecido pela vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém.